Makoto superou os espíritos, os seres que governam a magia desse mundo, sendo tão poderosos com a magia que ninguém chega aos pés deles. O Makoto superou um espírito. O ataque que Makoto usou na sua primeira luta contra Sofia e Lancer foi grandioso e todos sabemos. O anime animou muito bem a explosão, o efeito, aquele lago gigante que ele criou, mas tem muito mais por trás disso. Tem um capítulo inteiro só contando o que aconteceu enquanto Makoto soltava aquela flecha, como que aquela flecha destruiu tudo e por que ela é tão poderosa assim. Aquele ataque monstruoso fez mais do que destruir tudo, amigos. Ele quebrou as leis do que as pessoas achavam ser o normal. Ele invalidou o poder de um espírito e mostrou a sua força. E aqui também nos mostra como que Sofia e Lancer sobreviveram. E não foi porque eles eram fortes, não. Se eles fossem atingidos, os dois teriam morrido. Sofia e Lancer não sobreviveram a Makoto porque eles eram fortes, mas porque eles tinham um item bem específico que ajudou eles. Então não foi por mérito, foi por sorte. Hoje eu vou contar pra vocês o que o anime e o mangá de Tsukimichi cortou, mas que é muito interessante sobre aquele grande ataque do Makoto. Mas antes disso, é claro, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque muita gente assiste meus vídeos e não é inscrita no canal, e a sua inscrição ajuda muito o meu trabalho. Estamos prestes a chegar em 100 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda. Deixe o gostei também para apoiar o vídeo, e agora vamos para o conteúdo. Vamos voltar para a primeira batalha de Makoto e Sofia, porque lá tiveram muitas coisas que não foram mostradas ainda. Onde aqui eu vou falar sobre o final dela, sobre aquele ataque do Makoto muito poderoso e impiedoso, mas o começo da batalha também tem muita coisa que o anime não te mostrou, e se você não viu ainda, clica nesse vídeo que você vai adorar também. Depois que Makoto jogou aquela flecha poderosíssima e desmaiou caindo no Asora, agora temos um capítulo inteiro com a visão da Sofia e do Lancer até que eles receberam aquele ataque monstruoso. Ao voltar para o chão, após deixar Makoto lá no céu, Sofia e Lancer se encontram novamente, com Lancer perguntando se finalmente acabou e Sofia reclamando que Lancer a mandou muito alto e que foi desnecessário, poderia ter sido um pouco mais baixo. Lancer está chocado que a sua espada quebrou ao bater em Makoto, dizendo que foi como se estivesse em um pesadelo, até ficando em pânico. E claro, isso é porque as espadas do Lancer estão conectadas à sua alma, ele é o dragão das espadas, então quando aquela espada quebrou, foi como se parte dele literalmente quebrasse também. E Sofia ficou ainda mais assustada, afinal foi ela quem vivenciou isso e teve a espada quebrada, dizendo que aquela adaga que Makoto usou para quebrar a espada é algo que ela nunca tinha visto antes. Lancer até mesmo fala que gostaria de duplicar aquela adaga em sua base, enquanto olhava para a espada que foi quebrada em sua mão que ele recuperou. E Sofia ficou surpresa ao ver que ele recuperou essa espada, já que Lancer anteriormente estava preso dentro do gelo. Se lembram que Makoto meio que prendeu ele dentro de um cubo de gelo? O Lancer era para estar aprisionado em uma prisão de gelo, mas ele conseguiu se libertar graças a essa espada. Lancer comenta que, como essa espada é parte dele, quando ela quebrou, ele sentiu como se todo o seu corpo fosse dilacerado. A dor da espada quebrando foi forte o bastante para acordar ele de dentro do caixão de gelo. Ele sentiu como se estivesse morrendo naquele momento. Então sim, ele só saiu daquele caixão de gelo do Makoto porque ele quebrou a espada e a dor foi tão forte que ele conseguiu acordar de lá de dentro. Mas agora, com isso dito e para trás, Sofia diz que é hora de avançar e dar o sinal para que os demônios continuem a sua marcha. Isso acontece porque, quando Makoto veio para cá, Sofia interrompeu a marcha dos demônios e ela e o Lancer foram para lá para evitar que os demônios fossem aniquilados caso o inimigo fosse um herói da deusa ou alguém que eles não conheciam. Então agora que o Makoto foi cuidado, pelo menos é o que eles pensam, eles mandaram os demônios tomarem sua marcha enquanto eles descansam. E Lancer comenta sobre como a espada dela foi quebrada, sua armadura foi destruída, ela está esfarrapada, comentando que mesmo que ela esteja pior do que quando eles se enfrentaram no passado, ela ainda assim tem um grande espírito de luta. E quando Lancer fala do passado, Sofia comenta como Lancer naquela época matou
todos os companheiros que ela tinha, porque basicamente ela se reuniu com uma galera para ir derrotar Lancer, um dragão superior, e claro, Lancer destruiu todo mundo, incluindo a própria Sofia. Claro, Sofia não tem muito apego por eles, afinal eram apenas pessoas inconsequentes que se juntaram para matar um dragão, mas ainda assim é interessante nós vermos que Lancer realmente estraçalhou todo mundo. Mas mesmo que atualmente ambos estejam em um péssimo estado, eles estão felizes porque finalmente acabou. Eles acham que cuidaram do Raidou, do Makoto, achando que, sem ele, agora eles podem causar um grande dano em Limia. E sim, amigos, aqui, nessa batalha que eles estão lutando no momento, é uma batalha contra Limia. Eles distraíram Hibiki e o herói Tomoki na batalha do Forte Stella para que o resto do exército fosse para Limia e destruísse a capital. O objetivo desse ataque era acabar com Limia, e Makoto foi quem impediu que eles fizessem isso sem querer. Porém, mesmo querendo seguir em frente, Sofia ainda estava cheia de espanto quanto a Makoto, não conseguindo compreender ele. Com uma barreira, ele conseguiu bloquear um ataque de uma espada anti-magia, cheio do poder de um dragão superior, do qual ela deu tudo de si. Então, se lembram da hora onde Sofia ataca Makoto e ele defende com uma barreira própria dele? Então, a espada que ele estava usando era uma espada anti-magia, que teoricamente deveria anular a magia, cortar a magia. A espada estava imbuída e cheia do poder de Lancer, um dragão superior, e a Sofia em si estava dando tudo que ela tinha, todo o seu poder, e ainda assim ela não conseguiu ultrapassar a barreira dele direito. O que nos mostra que sim, amigos, a magia do Makoto está em outro nível, em outro patamar. E isso é desde essa época, tá? Nessa época ele nem tinha sua armadura de mana física, era apenas mana comum. Para melhorar a situação, Makoto ainda usou magias que Sofia nunca tinha visto antes na luta. Porém, mesmo assim, as habilidades de Makoto na esgrima, na arte da espada e com sua adaga eram no máximo as de uma criança. Ele era horrível nisso. Ela até pensou que Makoto estava tirando sarro deles, de tão ruim que suas habilidades eram na arte da espada. Mas mesmo assim, mesmo sendo horrível, no último momento, no último conflito, ele ainda quebrou a espada dela. Mesmo que ele fosse horrível na arte da espada, instintivamente ele foi pra frente e quebrou a espada dela em um confronto direto, algo que ela não esperava nem um pouco, porque normalmente quando você vê uma espada mágica vindo na sua direção, o seu instinto não é quebrar ou dar um passo à frente, é recuar, mas Makoto não recuou, ele avançou, o que foi contra todas as expectativas. E enquanto Sofia pensava nisso, Lancer chamou sua atenção para o céu, onde dezenas de linhas azuis choviam, rompendo as nuvens e caindo por todos os lugares. Esse foi o começo do ataque do Makoto, não a flecha, mas apenas os bridges que ele soltou. Cada linha azul era fina e perfurava o chão como se fosse manteiga de tão poderosas que elas eram. Se a barreira de Lancer não estivesse ali, Sofia e Lancer já teriam virado picadinho nas mãos dessas linhas. Esse era um ataque muito poderoso que duraria no mínimo 10 minutos inteiros no campo de batalha, aniquilando todos os inimigos que atingissem. E claro, enquanto essas linhas caíam, os demônios avançavam. Então os demônios estavam avançando para onde as linhas estavam caindo e os demônios seriam devastados por elas. E Sofia e Lancer perceberam isso, perceberam que os demônios iam se ferrar nas mãos dessa magia, pensando que Makoto queria levar eles para o túmulo. E assim, o primeiro pensamento de Sofia foi ir até o céu para obstruir isso e evitar que o exército demoníaco fosse eliminado, mas Lancer apontou para ela que as lâminas que ela usou para andar no céu antes foram eliminadas pelas linhas, então não é mais possível mandar ela para o céu. O Makoto destruiu o caminho para ela subir de volta. E foi então que, percebendo que não tinha mais pontos de apoio para subir no céu, que Sofia percebeu que o real ataque ainda está para chegar. Isso aqui é apenas o começo. A pior parte é que para Lancer, cujo atributo principal é água, isso foi uma dor de cabeça, porque Makoto superou ele no elemento água. Anteriormente na batalha, ao receber a magia de Makoto, Lancer foi ferido a um ponto onde atualmente ele mal consegue andar. Ele está ferido de um jeito que não pode usar sua perna nesse campo de batalha. A sua perna, uma delas, está inútil neste momento.
E vendo o ataque no céu, Sofia entraria em pânico, dizendo que essa não é uma quantia de poder que qualquer um poderia criar. Mas é o Makotinho, né, rapaziada? O cara não tem limites. Vendo tal poder e que ele era do elemento água, o primeiro pensamento de Lancer é que é estranho, já que nenhum espírito da água emprestou seu poder para ninguém aqui. Além disso, o poder mágico dessa área era para estar inutilizado, o que nos diz que esse ataque do Makoto foi 100% apenas dele e do Draupnir que ele usou. Nada foi do mana atmosférico, ele não usou nenhum tipo de apoio, foi um ataque puramente da sua própria mana. O que aqui foi a primeira dica do quão poderoso Makoto era. Aqui foi a primeira vez que era para nós vermos que Makoto é um monstro absoluto em questão de quantidade de mana. E então é aqui que nós descobrimos finalmente como que Sofia e Lancer sobreviveram a esse ataque, e não porque eles eram poderosos não. Sofia tinha um colar, um produto que ao ser usado permite que o usuário ganhe a assistência de um espírito da água, embora o uso seja de apenas uma vez. Mas mesmo assim, ganhar a assistência de um espírito da água é basicamente ganhar o domínio sobre a água, o elemento água. Ao usar esse colar, eles basicamente seriam imunes a qualquer tipo de ataque da água, eles poderiam controlar qualquer elemento água ao seu redor, porque isso é o que os espíritos fazem. Os espíritos dominam os elementos, eles são supremos nesse quesito. Essa é uma ferramenta altamente valiosa e de grande qualidade, tão valiosa que eles não usaram nem mesmo no último ataque de Makoto, aquele ataque que feriu gravemente o Lancer ao ponto dele não mexer sua perna, de tão valioso que é esse colar. A ideia inicial foi usar esse colar para apagar a suposta influência de um espírito na magia do Makoto e até fazer ela falhar. Afinal, se um espírito da água negasse sua habilidade, o ataque falharia. Mas o Lancer teve um mau pressentimento. O instinto dracônico dele falou que não ia dar bom. E assim ele falou para Sofia usar esse colar de maneira defensiva, usar ele para formar uma barreira de água ao seu redor. Em seguida, ele contatou a comandante do exército demoníaco, dizendo para ela se preparar para um ataque iminente e criar uma barreira de defesa. Os demônios, é claro, reagiram prontamente e ergueram suas barreiras, enquanto Lancer já podia sentir o imenso poder da flecha no céu. Com isso, Sofia pegou o Lancer e foi para onde os demônios fizeram suas barreiras, bem no centro do exército, ficando ali meio que no meio dos demônios para se aproveitar das barreiras deles. E ao usar aquele colar em forma de defesa, Lancer disse para ela usar apenas ao redor dela e de Lancer, e não dos outros, para evitar distribuir muito poder e enfraquecer ele. O instinto dele disse para ele usar esse poder ao máximo, apenas nos dois. E claro, ao fazer isso, eles praticamente negaram a vida de todos os outros demônios que estavam ali. Mas não é como se eles se importassem de qualquer maneira. E enquanto esperavam pelo ataque de Makoto, eles pensavam no que poderiam ter feito de diferente durante a batalha, como ter mandado os demônios pra cima dele, o cansar com outros métodos ou até mesmo negociar com ele. Lancer diz que, objetivamente falando, Makoto estava aberto à conversa. Makoto poderia estar disposto a conversar e cooperar com eles. Além disso, ele claramente tinha ressentimento contra a deusa, então ele obviamente não era como os heróis, ele não estava do lado da deusa. Então talvez eles pudessem ter negociado com ele. E sim, apenas após a merda ser feita que eles pensaram que, talvez eu poderia ter conversado com ele, né? Muito fácil falar isso agora, né? E então, o ataque do Makoto, a sua flecha final começaria a chegar e os soldados começaram a gritar em pânico, se desesperando. Vendo esse poder mágico assustador, Lancer só pôde pensar que até mesmo os humans que se espalharam também seriam afetados. E claro, os demônios abaixo obviamente serão aniquilados. O poder imenso que estava vindo não era de um ataque gigante, era de uma única e pequena flecha. Uma flecha incrivelmente poderosa que ardia de magia, magia que vinha apenas de dentro do Makoto. Nenhuma mana atmosférica ou de espíritos foi usada para criar aquela flecha. E quando Lancer percebeu isso, a flecha atingiu o mundo. Uma flecha azul abriu um buraco nas nuvens. Ela nem era tão grande, a um ponto de que nem dava para entender como que os buracos nas nuvens foram tão gigantes ao redor dela. Porém, ela carregou um poder mágico enorme que
todos poderiam sentir, e logo uma ondulação aconteceu dentro daquela pequena flecha. A flecha, que era pequena, se ondulou e se espalhou, inchando de tamanho e acelerando sua velocidade. E ela repetiu essa ondulação 3, 4 vezes, inchando e acelerando, inchando e acelerando. Nesse ponto, em vez de uma pequena flecha, ela virou uma lança gigante no meio do céu. E essa mesma lança gigante perfurou a área completamente, um espaço que não estava muito longe do centro dos demônios. Mesmo que os demônios tenham montado uma barreira ali, isso foi inútil. A lança ignorou isso completamente. Ela apenas atravessou tudo que estava no seu caminho. E então, após perfurar o chão, uma reação final aconteceu com ela. Primeiro, ela soprou para longe todos os soldados estavam próximos dela, e então um vento congelante começou a soprar ali, fazendo que todos os soldados que estavam nas proximidades virassem estátuas de gelo. Mas essa devastação que ela criou não foi o suficiente, porque após isso ela se afundou no chão, e quando ela afundou no chão, o chão começou a brilhar numa luz azul, e em seguida um pilar de luz conectou o chão e o céu. Tudo dentro desse pilar foi apagado. Em um momento de silêncio, tudo que existia ali foi engolido pela luz e pela magia. Esse foi o ataque devastador que Makoto usou. E foi assim que Makoto devastou aquele lugar e criou aquele lago gigante. Makoto, ao lançar esse ataque, apenas pensou que queria ferrar um pouco com Sophie e Lancer, mas ele não percebeu que o Bridge, a magia que ele usou, era um pouco diferente do normal. Por estar muito concentrado e com um instinto de autossobrevivência porque ele estava em perigo, Makoto se concentrou mais do que ele deveria, e por ter se concentrado mais do que ele deveria, o Bridge ficou mais forte do que deveria. Além disso, o Makoto não apenas usou um anel, mas ele usou 4 deles, 4 Draupnir dentro dessa magia, e obviamente sabemos que os Draupnir contêm volumes extensos da mana do próprio Makoto. As ondulações que fizeram a flecha crescer ao ponto de virar uma lança foram a destruição desses anéis, onde quando eles eram destruídos, a mana dentro deles ondulava e crescia a flecha e acelerava ela, a tornando cada vez mais e mais poderosa. Então, de fato, a magia original já era muito forte, mas quando os anéis foram destruídos, ela ficou fora de controle. O que era uma magia muito poderosa virou um ataque de destruição em massa. Toda a área foi envolta na luz e foi destruída, seja dos demônios até mesmo os Ryumans que estavam fugindo de lá. Ninguém foi poupado. E no meio de toda essa destruição massiva, no meio dessa magia gigante que pode ser chamada de arma tática, um lago foi criado. E no meio desse lago, algo flutuava e não se movia. Era Sophie Lancer. Lancer que nesse ponto perdeu uma de suas pernas. A Sophia levanta a questão de que aquele colar que usa o poder de um espírito deveria tornar eles imunes à magia. Eles deveriam ter sido imunes àquela magia da água. Os espíritos governam a magia. E ainda assim, a magia de Makoto superou a barreira, destruiu todos os equipamentos defensivos e roupas de Sophia e arrancou uma das pernas de Lancer. Makoto superou a soberania dos espíritos com a sua magia. Makoto teve um domínio da magia superior que um espírito. Makoto fez algo que todo mundo no mundo considera impossível. O poder de um espírito não foi capaz de controlar o poder do Makoto. E aqui foi a primeira vez que deixa claro que nenhum mortal desse mundo se equipara ao Makoto. Nada nesse mundo além dos deuses e talvez Ruth possa se equiparar ao Makoto. Aqui foi a primeira vez que nós estamos cientes disso. E claro, aqui também é deixado claro que se não fosse por esse item, Sophie e Lancer estariam mortos. Eles não sobreviveram porque eram fortes, eles sobreviveram por causa desse item. Não foi mérito deles, foi mérito de um item, de um espírito, que Makoto superou inclusive. Então não, eles não são tão fortes como alguns pensavam. Ah, eles sobreviveram ao Makoto, eles eram fortes. Não, foi graças ao item. Sophie então pergunta para Lancer se Makoto está morto. Sophia que fala que quer caçar ele e o matar antes que ele se torne mais poderoso, como se ela pudesse, né? E Lancer diz para ela parar com isso e ficar quieta, porque primeiramente eles nem sabem se poderão derrotar ele caso o encontrem agora. Além disso, é melhor pensar que ele está morto porque assim é mais fácil. Lancer deixa claro que primeiro eles precisam recuar e se recuperar, preparar seus equipamentos para ficarem mais fortes. E aqui os dois reconheceram Makoto como um
um monstro absoluto, e se não fosse eliminado logo, não daria para ser eliminado no futuro. E nós vemos na segunda temporada que de fato Makoto eliminou eles facilmente. Então sim, se ele não fosse eliminado aqui, no futuro era impossível o eliminar. E foi assim, amigos, que aconteceu a destruição massiva que Makoto causou com seu ataque. E aí, o que acharam desse conteúdo cortado insano que nem o anime e nem o mangá te mostraram? Comenta aí o que você achou, que eu quero saber tudo. Comenta aí se você gostou, se não gostou, se queria ter visto isso no anime. Comenta aí o que você achou ou qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. E se viu até aqui, pô, se inscreve aí, porque se você assistiu até aqui, você gostou de alguma coisa. Se você gostou, se inscreve no canal para me apoiar, porque você sabe que eu mereço a sua inscrição. Se inscreve aí e me ajude. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo, porque esse vídeo ficou insanamente bom e você sabe disso. E agora eu fui.